Deus sempre alertou o seu povo através dos profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 7. Muitas pessoas vivem na escuridão, inseguras sobre a vontade de Deus. Acreditam que os céus estão fechados e que as pessoas devem enfrentar sozinhas os perigos do mundo. Lembramos que assim pensavam os que desprezaram os profetas do Antigo Testamento, como Noé, que foi enviado por Deus para alertar seu povo sobre o grande dilúvio. Só uma família com 8 pessoas acreditou que o profeta Noé era um enviado por Deus e se salvou. Mais tarde, Deus enviou o profeta Lote, porque o pecado das cidades de Sodoma e Gomorra bradavam ao céu. Mais uma vez, o profeta Lote foi desprezado. Deus fez chover fogo e enxofre do céu, que exterminou a todos, poupando apenas 4 pessoas. Há 2021 anos, Deus enviou o profeta João Batista para anunciar o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. João Batista foi martirizado. Jesus Cristo foi rejeitado pelos próprios sumos sacerdotes e teve a morte mais humilhante que jamais houve na história da Igreja. Em 1972, Deus envia um profeta, Pedro II, de Santa Catarina, Brasil, à semelhança de Paulo de Tarso, trazendo a força do profeta para enfrentar com destemor essas vésperas agitadas do 3º milênio. Um homem, com apenas 3ª série primária, escreveu um grande livro. Aqui, Deus fez um grande prodígio. Num pequeno pé de árvore, 4 galhos formaram a palavra Deus, assinatura do próprio Criador, para colocar na capa deste grande livro a palavra viva de Deus. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. São Mateus 11, 25. O descontrole mundial, as ameaças de guerras, as drogas, a cobiça, o desfreado apelo carnal, o aborto, o inferno dos bruxos, as casas de feiticismo, pornografia, o jogo de mentira, os falsos profetas, a apostasia dentro da Igreja Católica e o falso ecumenismo, a miséria do homem perdido em si mesmo, exigem a firmeza de João Batista para mostrar que o machado já está posto na raiz neste final dos tempos. Assistam este programa, um alerta para o fim dos tempos, e ajudem a evangelizar. A messe é grande, mas os operários são poucos. Olá, irmãos ceifadores, uma boa noite. A partir de agora, iniciamos mais um programa, o número 310. E nessa edição deste domingo, dia 3, do mês de julho de 2022. Esse é um mês muito querido, um mês de muitos santos, especialmente lembramos do Santo Padre Rômulo. Olha, tivemos grandes sacerdotes na obra, sem dúvida alguma, que passaram, mas o Padre Rômulo, sem dúvida alguma, tem um lugar especial no meu coração. Pessoa que viveu a obra, morreu na obra e, sem dúvida alguma, vive no céu agora, Um grande defensor, Imagine. E por aqui no programa de hoje vamos ter a participação dos colegas que compõem a bancada, sempre com trabalhos técnicos de filmagem, edição dos nossos amigos, O Renato, também o Gabriel, o Júnior, também a Anice, que traz o seu roteiro, enfim, a todos que de alguma forma participam conosco, especialmente a você que está nos dando o carinho da sua audiência através do nosso canal no YouTube, a você que revê nossos vídeos através do seu celular também, o nosso carinho, nosso respeito. O programa de hoje trazendo sempre a nossa visão católica conservadora. Lembrando, a gente sempre fala a mesma coisa, mas é a verdade. Não viemos criticar, não viemos julgar, mas trazer a verdade de Deus. A verdade está fundada através das mensagens
e, acima de tudo, também através da Bíblia, a memória de todos os anjos e santos que passaram em vida nessa terra, deixaram as leis e as ordens de Deus, e elas devem ser seguidas, porque Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele não muda, né? Suas leis também não devem mudar, e o máximo respeito deve ser mantido. Essa é a nossa grande luta. E trazemos também informações quanto ao fundamento, né, do fim dos tempos. Claro que vai acontecer. Se você acredita nas Escrituras, a gente acredita, né, e ela nos revela em Apocalipse 13 que o fim dos tempos chegará, ou o reinício de um novo tempo de paz, de amor, onde toda essa maldade vai acabar. E é isso que a gente acredita e é isso que a gente divulga para você. Porque antes de se cumprir tudo, o filho da perdição deveria ser instaurado no mundo. O anticristo se levantará. Será dado o dom de blasfêmias a líderes da igreja. E o que acontece hoje? Vamos mostrar para vocês muitas blasfêmias e uma das maiores, falar que Deus não existe. Se eu te falar isso, você acredita que o maior líder da igreja católica, que deveria ser o máximo exemplo, falou que Deus não existe? Acompanhe no programa de hoje, que traz nesse instante o boa noite do Eugênio Chama. Boa noite, é verdade mesmo, você está falando aí, a coisa está pesada mesmo, está ficando mais. Então, boa noite a todos, que Deus acompanhe, abençoe esse nosso programa para nós esclarecer essas dúvidas, essas coisas que estão acontecendo. É uma coisa muito séria que está acontecendo aí. Então, fiquem todos com Deus, sejam todos bem-vindos a esse programa esclarecedor, um alerta para o fim dos tempos. Ou um alerta para o início de um novo tempo, né? Também conosco, boa noite do nosso amigo Rony. Tudo bem, Rony? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa, um alerta para o fim dos tempos. Salve Maria Imaculada. E, Rony, a gente não vem aqui para criticar, né? É defender, né? É defender a nossa fé. Claro. As pessoas vão dizer, vocês estão criticando. Não, nós estamos defendendo, né? As pessoas podem ter uma visão diferente. Não viemos aqui julgar, criticar, mas trazer a nossa verdade, né? Com certeza. E nas pessoas, assim, quando a gente fala a verdade, que a gente defende uma verdade, fala o que está certo, correto, somos taxados de loucos, fanáticos, mas isso aí faz parte, né? Os santos, eles sempre falaram a verdade, eles perderam, né? Eles deram a sua vida porque falavam a verdade e sempre ali mostrando a realidade para as pessoas. Agora eu penso assim, um cristão que às vezes esconde a verdade, sabe que aquilo é verdade, mas com medo de alguma coisa não fala, né, peca por omissão, sabe da verdade, mas tem medo de falar. Eu penso que é um cristão um café com leite, vamos dizer assim, né? O cristão roxo é aquele que tem coragem de falar a verdade e mostrar a verdade e não tem medo de perseguição da igreja. E é isso, gente. A gente vem aqui para trazer a verdade, nada mais do que a verdade. E essa verdade vai ser dita para você no programa de hoje. O programa de hoje, que traz a abertura, né, vai ser uma mensagem do ano 2001, né, falando sobre o último profeta. Um vídeo muito interessante. Francisco, acredite se quiser, afirma: Deus não existe. O clipe Padre Rômulo, né, esse grande padre amigo nosso, partiu, mas deixou, né, uma saudade imensa pra gente. E ganhou uma música do seu Bento, né? Padre Rômulo. As 15 dores secretas de Jesus na voz do Carlos. E por fim, agora começou a fabricação de robôs em massa, né? O canal Observador traz também esta informação. Mas antes da mensagem, da continuidade do nosso programa, vamos trazendo o santo do dia, né? Neste mês de julho, sem dúvida alguma, o santo, né, para a gente, um dos maiores que passou pela obra aqui, é o Padre Rômulo. E ele é o santo do dia. Confira. Hoje, dia 3 de julho, dia do Santo Padre Rômulo. Padre Rômulo Cândido de Souza nasceu a 20 de novembro de 1929, em Taquaritinga, São Paulo, filho de Antônio Cândido de Souza e Vitória Jimenez de Souza, o primeiro de 6 filhos do casal. Foi em Catanduva, São Paulo, onde seus pais moravam então, que teve contato com os redentoristas, entrando para o seminário Santo Afonso com apenas 9 anos de idade, a 7 de junho de 1939. Fez o noviciado durante o ano de 1947, em Pindamonhangaba, São Paulo, onde fez a profissão religiosa na congregação a 2 de fevereiro de 1948. Os estudos de filosofia e teologia foram feitos no Seminário Maior Santa Teresinha, em Tietê. Aí fez a profissão perpétua
a 2 de fevereiro de 1951. Foi ordenado diácono lá mesmo em Tietê, a 22 de março de 1953, por Dom José Carlos de Aguirre, bispo de Sorocaba, São Paulo. Sua ordenação sacerdotal também ocorreu em Tietê, a 19 de julho de 1953, e quem o ordenou foi o Dom José Carlos de Aguirre, bispo de Sorocaba, São Paulo. Padre Rômulo ajudou na formação dos redentoristas, sendo professor por 40 anos. Por 2 vezes exerceu o ofício de superior de comunidade e deixou diversas obras escritas. Conheceu a obra da Palavra Viva de Deus em 1997. Desde então começou a acompanhar as mensagens celestiais transmitidas ao profeta Pedro II. Participou de todas as conferências da obra, dando toda a assistência, com a celebração da Santa Missa e confissões. Em 2006, veio morar definitivamente com a família Conceição durante 5 anos, e depois mais 5 anos na casa paroquial do Santuário de Deus Pai. Defendeu e divulgou corajosamente a obra, dando testemunho várias vezes aos amigos e parentes. Entre todas as mensagens, escolheu uma frase sua preferida: "Quem se esforça já é santo". Sua maior alegria era estar perto das crianças, onde ensinava, conversava e brincava com maior carinho e respeito. Durante 10 anos, realizou casamentos, batizados, crismas, bodas, primeira comunhão e as santas missas diariamente. Mesmo no final da vida, já não se aguentando em pé, não deixou de celebrá-la com todo respeito e esforço. Muitas vezes pediu para não sair mais de Taquaras, nem para passear, dedicando-se inteiramente ao cuidado da igreja. Faleceu no dia 3 de julho de 2016. Suas últimas palavras foram: "Não peço para ir nem para ficar, mas que seja feita a vontade de Deus". Hoje os fiéis podem visitar o seu túmulo juntamente com o profeta e Papa Pedro II na Igreja da Obediência a Deus Pai, em Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ó Deus, Pai de misericórdia, fortalece-nos na tua obediência, assim como teu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que foi obediente até a morte de cruz, para a remissão dos pecados, em resgate de muitos. Pela intercessão do Padre Rômulo, humilde servo do Senhor, que muito orientou o seu povo dentro da palavra viva de Deus, perseverando nessa caminhada terrena, alentou muitos corações atribulados. Fazei que eu alcance a graça necessária. Deus Pai, ajuda-me neste momento difícil, dê-me a saúde do corpo e principalmente do espírito. Assim, nosso querido Padre Rômulo, como foste devoto de Nossa Senhora, valei-me junto a Nossa Mãe Santíssima, certo de vosso socorro, prometo divulgar a obra, a palavra viva de Deus, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá julgar os vivos e os mortos, bem como as verdades da Igreja Católica Apostólica Conservadora. Que em tudo seja Deus glorificado e a Beatíssima Virgem Maria. Amém. Santo Padre Rômulo, rogai por nós. Obrigado, Ana Maria. Santo Rômulo, né? Rogai por nós, onde quer que esteja, né? Possa nos dar força. E volte e meia a gente recorda esse grande santo com suas lindas homilias que a todos nós cativavam, né? Pela coragem, né? Por ser um homem estudioso e sem dúvida alguma, né? Com um coração imenso, né? Voltado para Deus. Nesse mês de julho, vamos iniciando o programa de hoje, no dia 3, trazendo uma mensagem do ano 2001 que fala sobre o último profeta. Ouçam o que disse Jesus ao profeta Pedro II de Santa Catarina, Brasil. O último profeta, 15 de junho do ano 2001. Foste chamado para ser um instrumento só meu, considerando pelo mesmo trabalho que antes foram feitos para comigo pelos antigos profetas. Eles foram os primeiros, e tu, meu filho, estás sendo o último. Digo-te que depois de ti não haverá outro para escrever tudo o que eu precisava, em se tratando de que viesse alguém para anunciar a minha vinda gloriosa.
No dia em que te chamei, derramei sobre ti minha luz, assim como fiz com os outros do Antigo Testamento, onde só eles é que podiam escrever os meus assuntos, e também sem me ver. Na mesma proporção, faço de ti um instrumento afinadíssimo para falares só a verdade, nada mais do que a verdade, embora tenhas tuas falhas, mas as reconheço pela tua pequenez. Diante de mim és o que eu quero, mas diante dos eclesiásticos a maioria não suporta ler os livros, a palavra viva de Deus, pelo fato de que dentro deles eu aponto os erros que eles vêm praticando. Por isso não admitem. Dizem eles: como é que este homem vem querer nos enfrentar? Não és tu, filho amado, sou eu, Jesus. O que os olhos não veem, o coração não sente. E por verem todos os dias essas mensagens, muitos deles ficam magoados, dizendo entre eles: este veio para nos incomodar. Mas eles se esquecem que todos que por mim foram tocados também incomodaram a maioria das pessoas daquelas províncias, como a da Judéia, da Galiléia, árabe, dos saduceus, da Panfília e principalmente os romanos, e em tantos outros lugares pelas escritas deles dadas por mim, houve muitos protestos. Eles foram perseguidos e caluniados também entre os fariseus, pois achavam que só eles é que sabiam tudo. O mesmo contigo acontece, pois dizem que tu não sabes nada, que não dizes coisa com coisa, e que vives enganando o povo. A raiva desses é por olharem rápido nas escritas e verem que um simples homem sabe tanta coisa. Vê, meu filho, tu não vês nada e pouca coisa sabes do que vem ocorrendo dentro de minha igreja, mas escreves. Então, não és tu o descobridor da sujeira que vem aumentando cada vez mais. Já foi o tempo em que minha santa, bela e pecadora Igreja Católica Apostólica Romana dava muita inveja aos falsos pastores. Com isto, veio crescendo cada vez mais a mistura. E agora, os membros que estão dentro da minha igreja já admitem que, em todas elas, as pessoas serão salvas. Pelo que estou vendo, esses querem passar por cima de mim. Se fosse assim como eles pensam, então não existiria o inferno e nem gente perdida. Poderia-se viver na prostituição, roubar, matar e cometer crimes, que no fim, Deus perdoaria a todos. Um povo educado e obediente a mim sabe que não é nada disso que irá acontecer. Minha crucificação para esses foi apenas um ato simbólico. Bento diz: Jesus querido, dentro de mim há uma grande luz. Sinto isto pela alegria de viver em paz. E por que os contras não me aceitam? É pela inveja e ciúme. Eu já te disse. Então, deixa que tudo aconteça, porque no fim tinha e tem que ser assim mesmo. Jesus. Tá aí uma mensagem do ano 2001. Olha só como 2001, gente. A gente sabe que a igreja ainda havia algum respeito, né? Não havia essas falas escancaradas que a gente mostra no nosso programa, né? As pessoas encontravam, claro, uma apostasia aqui, outra ali, mas não era algo comum, né? A igreja ainda tinha algum respeito, né? Tinha Papa João II. João Paulo II, que era um papa inspirado por Deus. Ele defendia, né, o Santo Rosário, defendia a hóstia na boca e de joelhos. As igrejas, a grande maioria, tinham o sacrário no centro. Estava conforme, né? Tanto é que muitos da obra aí frequentavam igrejas, né, normais, porque era João Paulo II, porque recebia a hóstia na boca. Então, como, né, receberam uma mensagem dessa falando de algo tão atual para os dias de hoje, né? Vem crescendo uma mistura dentro da igreja, Jesus falando. Eles admitem que há salvação em outras religiões. A gente não ouvia isso antes, né? Que os líderes da igreja católica, né, falam abertamente que há salvação em outras religiões. O Papa falou isso, né?
Fique onde você está. Deus, seu Deus te basta, né? Você vai encontrar Deus, a salvação, aonde você estiver, né? Pode matar hoje, pode roubar, pode se prostituir, que vão encontrar salvação. Caso dos abortistas, quem aborta, né? Vai encontrar salvação segundo a igreja hoje, porque Deus, Jesus, em vida, pagou os nossos pecados com a sua morte na cruz. Mentira! Deus não veio para todos, né? Veio por muitos, aqueles que merecem, né? Deus não morreu para salvar os que mataram ele, para os que não acreditaram, para os que cuspiram em Jesus. Jesus não morreu na cruz pelos que condenaram ele, né? Ele morreu na cruz pelo amor, né? À religião, a Deus, né? E aos seus, né? Semelhantes aos seus irmãos. Foi por isso que Jesus deixou o seu amor, né? Demonstrou esse amor na sua paixão. Ele não veio por todos, veio por muitos. Não é mesmo, Eugênio? A gente está vendo hoje que está acontecendo cada coisa, que nem eu falei, a mensagem fala ali. Parece que os pastores hoje, os protestantes, parece que estão enxergando mais do que os padres da Igreja Católica. É uma coisa lástima. E nós que estamos aí nessa linha, nessa divulgação, Jesus sermou os profetas, o que me marcou é aquela profecia ali de São Luís de Montfort, que a senhora falou que no final dos tempos viram verdadeiros apóstolos. Porque nós sabemos que Jesus, ele merece, ele morreu na cruz para quem? Para nos salvar por causa de nós, nossos pecados. E a maioria não reconheceu e não reconhece. Eles pensam que na hora do juízo final vai tudo para o céu. Estão muito enganados. Só ler a Sagrada Escritura, lá muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Poucos, sabe o que é poucos? Poucos. Lembre-se de Sodoma e Gomorra. Quantos se chamaram de Sodoma e Gomorra? Lembre-se da Arca de Noé. E hoje o povo tem muito mais merecedor, sabe mais do que já aconteceu com Jesus. Que naquele tempo Jesus não tinha vindo, não tinha se manifestado em carne, em osso. Deus deu o único filho, deu seu único filho para resgatar nós. Porque agora é a luta entre o bem e o mal, entre o diabo e Deus. E não é você do lado de quem? Tem que estar do lado de Jesus, não pode estar do lado dos dois lados. Tem gente que está dos dois lados. Né? Não pode falar mal contra Francisco, ele falou que Deus não existe porque ele quis dizer outras coisas. Ele falou que só corre sangue na veia de Jesus e ele quis dizer outra coisa. Já vi muita gente falar isso. Agora pega um livro desse que fala a verdade, que não quero esse livro, manda queimar, manda jogar fora, não quer. Não quer, por que será? Porque o diabo tem medo da cruz, tem medo da verdade. Aquela passagem lá que foi no Evangelho, foi semana passada, lá que Jesus estava passando na frente do cemitério e um possesso gritou: "O Filho de Deus veio a nos tormentar, o Filho de Deus." Os diabos reconheceram que Jesus era Filho de Deus, e vocês hoje não reconhecem? Com quem que vocês estão? Mas mira esses padres ali que falam bonito, não estão enxergando isso. Aí tem muito padre que vai aplaudir ainda. Está indo no mesmo caminho, no mesmo buraco. Quantas pessoas, milagres que Jesus fez em vida, quantos padres que ficaram junto com Jesus? Aonde que está escrito? Aonde tem um padre que ficou do lado de Jesus na hora da sua crucificação? Se for eles mesmos que chegaram lá e gritavam lá, sorte Barrabás, crucifica Jesus. Hoje estão gritando a mesma coisa. Hoje é pior, né, Tiago? Está pior hoje. É isso mesmo, Eugênio, que a gente vê que hoje os acusadores de Deus, né, continuam com as suas blasfêmias, como continuavam no tempo de Jesus, mentindo a respeito de Jesus e soltando os bandidos. A gente vê hoje... Era tudo mentira mesmo, tudo acusação falsa que eles fizeram com Jesus. E a acusação que fazem hoje são falsas também, né? Quer dizer, eles estão soltando outros bandidos no mundo, né? Quais são os bandidos do outro mundo? São os políticos, estão soltando hoje com essa declaração, os abortistas, né? As outras religiões. Esses são os bandidos hoje que estão ao lado de Deus. Esses estão sendo absolvidos. Veja bem, hoje a igreja absolve, Rony, os abortistas, absorve os bandidos, os corruptos, absorve os evangélicos, os espíritas, os de candomblé, os pais de santos. Todos são absolvidos novamente, e novamente Jesus é condenado. E, junto com essa condenação, um monte de mentiras a respeito de Jesus.
Naquele tempo Jesus era falso, hoje continua sendo. Naquele tempo Jesus não fazia milagres, hoje continua não fazendo, porque a igreja, o líder máximo da igreja, disse que Jesus não fez os milagres dos pãezinhos, dos peixes dos pãezinhos. Naquele tempo Jesus não teve valor, e hoje também não tem valor hoje também para eles. Estão diminuindo o valor. Estão diminuindo o valor. Aos pouquinhos vão mudando, né? Vão tirando a divindade de Deus, a divindade de Maria, porque daqui a pouco já falam os evangélicos que Jesus não tem mãe. Para eles não tem mãe, né? Porque diminui Maria. Agora vem um líder da igreja falar que Jesus não tem pai, né? Que o pai dele não existe, pai máximo, né? Porque nós sabemos que José, né, foi o pai de criação, mas Jesus veio através do Espírito Santo, né? Ele veio através de Deus. E hoje a gente vê... Na Bíblia, é aquela passagem que fala, Jesus falava, eu fui enviado pelo meu pai, eu faço as obras com meu pai. E agora dizer que de pai não existe Deus? E a gente vai mostrar isso para você. Mas é o cumprimento. A igreja, como dizia o Santo Padre Rômulo, virou um liberou geral, né? Eles novamente se adem às suas paixões e às suas vaidades e se esquecem a essência de Deus, a verdade de Deus, né? Que vem da Bíblia, né, Rony? Exatamente. Nós sabemos que a maçonaria, né, os 33 planos lá para destruir a igreja. Então a gente vê que o certo, né, a Bíblia, ela mostra uma coisa e a gente vê que a igreja parece que está querendo distorcer. Né? A gente vê ali que é o mando da maçonaria eclesiástica dentro da igreja. Então ela precisa cumprir, né, a mando da maçonaria eclesiástica, aquilo que vai aderir a eles. Se a Bíblia condena o homossexualismo, a gente vê que a igreja parece que está querendo que as pessoas, né, apoiem, aceitem como normal, não podemos desprezar e tal. Então a gente vê que ela está cedendo ali ao lado dessa agenda, né, 2030 aí, com a nova ordem mundial, com os planos aí para formar, para que as pessoas acharem que é tudo normal, que deve aceitar, mesmo que na Bíblia está correto, mas deve aceitar o que a igreja vem propondo, né? E a gente sabe que isso aí é uma tremenda heresia, é errado, porque, né, se na Bíblia está mostrando uma coisa certa e a igreja quer mostrar de outro, está distorcendo, está rasgando a Bíblia. Então, assim, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né, é igual aos tempos de antigamente, né? O profeta ele foi escolhido que viesse a ser o último para anunciar a segunda vinda de Jesus, a trazer as profecias, né, a mostrar as profecias para se cumprir, a escrever um livro, esse livrão aí de mais de 4.000 mensagens. Só que a própria igreja, os eclesiásticos, eles não compactuam, não aceitam o livro porque está ali toda a verdade, né? O profeta foi um homem humilde, simples, e isso aí para eles não aceitam. Para eles tinha que ser um padre, um bispo, né? Não aceita assim que um homem humilde que foi escolhido por Deus que viesse escrever todas essas verdades através de um livro, né? Então é isso aí. Então a verdade, ela está sendo meio que perseguida, né? Quem está com a verdade, a justiça vai para cima com força mesmo. E o profeta ele passou por todo esse procedimento de perseguição, de calúnia, de difamação, como Jesus também passou naquela época, né? Então hoje, nos tempos de hoje, nós temos que colocar no nosso coração, né? E sempre estar na oração e vigiando a todo momento. Porque tudo que está acontecendo hoje, o certo, a gente está vendo que eles querem transformar no errado. E o errado, que é abominável diante de Deus, eles querem colocar na mente das pessoas que é certo, que é correto, e a gente tem que compactuar. E isso praticamente é totalmente errado. É isso. A nossa vontade aqui, sem dúvida alguma, né, é defender a Cristo, defender a verdadeira religião, né? E a gente traz assuntos aqui que nunca imaginávamos antes, né? Até o Padre Rômulo, nos seus comentários aí há 10 anos atrás, né? Até mesmo nessa sala aqui, ele dizia, né? Um liberou geral, né? Usava essa expressão sempre nos seus comentários, né? Para dizer das mudanças da igreja que não eram tão fortes como os dias de hoje, né? Como a gente pode ver no próximo vídeo, né, Eugênio? No próximo vídeo, o próprio líder da Igreja Católica, Francisco, afirmando, olha, quantas blasfêmias, né? Olha, falando da história de Jesus, que é um fracasso, que ele morreu no fracasso de la cruz, né? Falando que nos sangues de Jesus corre sangue pagão, são adjetivos que não caberiam a Deus, né? Deus é puro, é santo, né? Só cabem adjetivos positivos, não nada negativo, né? Porque Jesus, na sua vida, né, foi completamente perfeito, né? Ele morreu para nos salvar, né?
É essa paixão que a gente leva, né, em relação a Jesus, a Cristo. Mas vem esse líder da igreja se auto-intitulando, né, líder, do qual está implodindo a igreja de dentro para fora, né? Agora, ele teve a petulância, né, a arrogância de dizer que Deus não existe. Se ele argumenta isso, que Deus não existe, ele argumenta que não existe nada, né? A Bíblia é mentira, Jesus é mentira, porque na história da religião, da Igreja Católica, no Antigo Testamento, fala-se de Deus, né? Conta-se a história de Deus, da criação do mundo, né? Da criação de tudo. Se ele diz que Deus não existe, a criação do mundo não foi de Deus. Os mistérios do mundo não são de Deus. Jesus não é filho de Deus. Olha a petulância. Jesus não tem pai, o pai é só José, e José também é simples. Maria é simples, e Jesus morreu como homem simples. Ele tira toda essa mística que tem em relação à criação do mundo, né? Daqui a pouco ele vai dizer que veio tudo através do Big Bang, que nós evoluímos da ameba, como os cientistas dizem. Que líder é esse que blasfema contra Deus, contra a Igreja Católica? Confira esse vídeo e tire as suas conclusões. Papa Francisco afirma que Deus não existe. O Papa Francisco causou espanto ao dizer que Deus não existe. De acordo com o Pontífice, o que existe é a Santíssima Trindade, e nenhuma ideia de ou cósmica. Disse o Papa: Deus não existe. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas. Não é uma ideia sobre o ar. Este Deus Pai não existe. Assista ao vídeo. Tante volte, ma lei crede? Sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. Non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. Tá aí, vimos esse vídeo, né? Onde são vários, né, que comentam sobre isso aí, né? São evangélicos, são católicos, são progressistas, são de outras religiões, mas todos com a visão igual. Foi uma grande blasfêmia que o Papa Francisco fez em relação a Deus. Dizer que Deus não existe, né? Obrigado, Renato Barros, aí, que trouxe essa explicação para a gente, né? Teve até um evangélico que tem um vídeo aí circulando aí, né? Que também falou muito bem, né? É claro, depois no finalzinho ele quis atacar a Igreja Católica, né? Mas a Igreja de Deus é esta que vai ser atacada. É esta que vai levantar um falso, né, com poder de blasfêmias. É dentro da Igreja Verdadeira de Cristo que vai acontecer isso, né? Eles têm que lembrar isso. É que por isso que acontece na Igreja Católica, né? Por que não acontece na Igreja Evangélica, né? Porque por si só há 20 mil denominações diferentes, né? Embora exista igrejas com o nome de santos, né? Todas são católicas, né? Claro que hoje modernizaram, né? Por causa de líderes falsos depois de João Paulo II, né? Até João Paulo II era tudo perfeito, né? Havia um máximo de respeito. Havia uma igreja outra que estava no caminho de progressistas? Sim, claro que há falsos padres no mundo, né? Mas até aquele tempo havia uma unidade. Alguém que defendia Cristo. Alguém que defendia a Igreja Católica. Agora, a gente vê que agridem até mesmo Deus. Deus não existe, né? E não foi só isso que ele falou também, né? Ele já falou, não julgar os homossexuais. Quem é ele para julgar, né? Também, se os ETs voltassem, batizaria até os ETs. Católicos não devem procriar como coelhos. Olha da onde ele tirou isso, né? Quer dizer, tudo de acordo com a agenda, né, 2030 aí, né? Para diminuir a população mundial. Não, se o católico não procriar, se o homossexualismo aumentar, diminui a população. Mas o mais chocante ainda, além de tudo isso, é se abster em relação ao aborto. A sua terra argentina aprovou o aborto e ele nem uma palavrinha. Quando os repórteres insistiram, mas e o aborto? Estes assuntos não condizem com a história da igreja, né? A igreja é as coisas de Deus. E Deus agora também não existe, né? O que está fazendo lá? Está fazendo o trabalho do diabo, não pode ser. Gente, não estou julgando o Papa, não estou julgando. Mas para nós ele nem Papa devia ser.
né? Um homem que veio fazer tantas blasfêmias, nem né? deveria chamar de Papa, que eu penso que o Papa verdadeiro, inspirado pelo Espírito Santo, jamais vai abrir a boca para blasfemar contra Deus e jamais vai abrir a boca para falar heresias. Em Apocalipse 13:6 diz assim: e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então a gente vê aí com o que está acontecendo, né? O Francisco aí agindo dessa forma. Eu penso que é para cumprir a Agenda 2030 da ONU. Porque, pelo que a gente vê, ele quer tirar o nome, né, de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora dos Santos, da cabeça das pessoas. Não fala a verdade. É meio que para colocar na mente das pessoas que Deus não existe, que os santos não existem e que tem que aderir, aceitar uma nova agenda, né? Então, tudo isso aí está deixando claro diante de nós. Quem tem olhos para ver, que vejam toda a verdade. É isso, né, Rogério? Eu vou ler aqui uma mensagem que, veja só, o que São José, até vou ler com um passado assim devagar, para tu entender, veja, a eleição dele foi no dia 13/3/2013. 13/3/2013. Então, confira tudo que está escrito no Apocalipse 13. E aqui no dia 19 de março, dia 19 de março de 2013, dia de São José, 6 dias depois da eleição dele, né? Veja só o que São José falou, o profeta aí. O tribunal que hoje faz suas leis por conta própria, antes eles fazem sempre uma pesquisa de como toda a humanidade vem agindo, assim como foi o caso de João, que veio anunciando o Messias e depois o próprio Jesus. Os mandantes daquela época, os sumos sacerdotes, mandaram uns deles vigiarem o que João dizia, como também depois que Jesus começou o seu ministério, falando do reino de Deus. Agora, irmão Pedro II, eles também vêm fazendo isto contigo. Tudo que vem acontecendo lá dentro já passou por suas mãos. O que tu és, eles sabem. Só que para confundir a maior parte da população, veja só o que ele fala aqui, escolheram um que viesse de teu país vizinho, do teu país vizinho, que é da Argentina. Entendeu aqui, ó? Mas esse nem sabia o que já estavam preparando. O currículo que dele fez com que Judas, o do que Judas fez, o inimigo, é quem ajudou a escolher e não o poder do Espírito Santo. Quem por eles vivem rezando e acreditando, estão por si se condenando. A ti, irmãos, tem em mãos tudo que deverias fazer. Tens como a segurança que és um verdadeiro enviado de Deus. Já sabes que daqui por diante a caminhada é curta. Todas as idas curtas, todas as idas, quem contigo estiver, nada tem a sofrer. Todas as idades que contigo estiver, nada tem a sofrer. A consequência que virão daqui para frente, a própria justiça divina já está cuidando para que a vinda da gloriosa de Jesus, o céu todo está em festa. Uma festa que desde o início estava preparada para o povo de Deus, e nós que juntos estaremos na hora. São José fala, todos os santos. Então, veja só, por que eles pegaram daqui da Argentina, que o profeta era do Brasil? Porque olhando no céu, o cruzeiro, só no Brasil que aparece à noite a constelação, o cruzeiro do sul, com a estrela, o base, como ele fala em Isaías, de uma terra longínqua, o homem do meu desígnio, que é o profeta aqui do Brasil. Então tá aí, estão vendo agora, tá cada vez, e tem gente que está dormindo ainda, cada vez ele está aparecendo, está mostrando quem ele é, e tem gente ainda que precisa de mais prova ainda. Olha só, gente, não acreditar na obra,
Se você não leu, não tem por que acreditar. Você vai acreditar quando você ler as mensagens e ver a veracidade. Mas você tem muitos motivos para não acreditar em Francisco. A gente enumera motivos para você não acreditar, não seguir as suas diretrizes. E este livro, né, nos conta há já mais de 15 anos, né, o que iria acontecer e o que está acontecendo. A gente vê que mensagens como a da abertura de hoje, muito atual, a mensagem do ano 2001 falando do último profeta, né? Mas ela falou também, né, um pouquinho da igreja, desse momento que nós estamos vivendo. E esse momento condiz com Apocalipse 13. Muitos católicos não veem, até mesmo os evangélicos que protestam a nossa fé, conseguem ver que ele está, né, cumprindo-se o Apocalipse 13. Porque a marca da besta. Eles começaram a marca da besta, código de barra, depois cartão, agora vai vir na marca da besta o chip nas pessoas. Devagarzinho eles foram preparando o povo, eles prepararam guerra, revolução, tudo para depois. Quem tiver a marca da besta vai ter paz, sossego, segurança. Mesma coisa que a religião. Eles começaram a fundar a religião para lá e para cá, dançar dentro da igreja para misturar, que a igreja católica aparecesse com as outras, para depois unir tudo numa só, e assim o povo está caindo. Se na Bíblia está escrito, conservai a tradição, conservai, ficai firme. Não, feliz aquele que ficar firme na sua, defender a igreja de Cristo. Não, a maioria cada um foi, basta uma conversa, tô indo. Porque os pais não ensinam as crianças a rezar, não ensinam nada, depois chega um pastor desse, vai seguindo, vai cada vez mais poucos fiel para Deus. Não começarem a buscar a verdade, não começarem a parar e refletir que nós estamos vivendo o fim dos tempos, que as profecias estão se cumprindo e que muita gente vão ser enganados, eu acho que vai ser tarde demais, porque tudo está caminhando rapidamente, né? Eles querem cumprir logo a agência, né, 2030, porque a gente vê politicamente falando na religião, né? A gente vê que tudo está indo rápido, num piscar de olho, tudo está se adiantando e muitas pessoas acham que é normal, que nós temos que aceitar, temos que compactuar e que é normal, não vai dar, é assim mesmo. Então está naquela, né, de não querer acreditar, mesmo vendo a verdade, não quer acreditar, né? Acha que não, se ele falou isso, e se está acontecendo com a gente, nós temos que aceitar numa boa, né? Se é a igreja, temos que aceitar. Então eu penso assim que não, né? Se é uma coisa que vem ofender a Deus, nós temos que repudiar, né? Temos que repreender. Em Provérbios 6 fala, hein? O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Olha só, olhos altivos, língua mentirosa, né? Sabe, o que é língua mentirosa? É quem põe blasfemas, né? Quem fala mentiras, né? Mãos que derramam sangue inocente. As mãos que derramam sangue inocente não são só as mãos que matam, são as mãos que fazem aborto, são as línguas que concordam com o aborto. Essas coisas, o Deus, né, ele odeia, né? Nessas pessoas há no coração perversidade. Todo o tempo maquinam o mal, andam semeando contendas, né? Isso, para nós, é uma contenda, né? Uma divergência contra nós, né? Falar contra Deus, falar contra a essência da nossa religião, né? Isso é uma afronta para nós, né, Rony? Com certeza, é uma afronta muito grande. Agora você imagina o quanto que Jesus nos sofre, né? Vendo tudo isso acontecer, né? Tudo isso, blasfêmia, né? Pecados, principalmente de bispos e padres, né? De leigos, cristãos, né? O pecado de omitir, mesmo sabendo que é a verdade, mas temos que compactuar, que aceitar o quanto que Jesus nos sofre por isso, né? Por isso nós devemos sempre rezar o rosário, rezar o terço, meditar as 24 horas da paixão e ofertar a Jesus como atos de reparação, reparar Ele por tudo isso que está acontecendo dentro da igreja, né? E rezar também pela igreja, rezar por aqueles que não conseguem enxergar a verdade, para que eles enxergam a verdade o quanto antes. Veja, a Santa Catarina de Miriche, uma santa aprovada pela igreja, Nossa Senhora La Salete, tanto santo, Beato Palau que nós passamos aqui, a visão que eles tiveram do Vaticano. O Vaticano foi esvaziado, o demônio, morada dos demônios. Então, vendo o que está acontecendo,
Então Deus vai cobrar. Como que vocês não foram avisados? Como que vocês não foram avisados? É isso que vai. Por isso que ele fala na mensagem que o fim vai ser muito triste, vai ser com fogo. Então você que está em dúvida ainda, você que está com... Reflita bem, pense bem. Pensa na tua alma, na justiça divina. Pensa nos apóstolos que seguiram Jesus Cristo. Pensa no santo, pensa no sofrimento de Jesus Cristo. Veja na Sagrada Escritura, ali marca tudo também. Poucos vão dizer, quando eu voltar, acaso eu encontrar a fé sobre a terra? São Lucas 18:8, leia lá na Sagrada Escritura. Deus está enviando os profetas, está aí os sinais, a própria natureza está dando a resposta. Em essa visão, né, a freira alemã, né, estigmatizada, uma das grandes santas, né, Ana Catarina Emmerich, ela que viveu de 1774 a 1824. Olha o tempo, né? Na sua visão, ela viu o Vaticano rodeada por um fosso profundíssimo, né? Fala dos protestantes, veja ali. E do outro lado, olha só, diminuiu o católico em relação aos protestantes. Veja bem. Viu no Vaticano rodeada por um fosso profundíssimo. E do outro lado do fosso estavam os descrentes. No centro de Roma, no Vaticano, encontravam-se os católicos. Esses atiravam para esse fosso profundo os seus altares, as suas imagens, as suas relíquias, quase tudo, até o fosso ficar quase cheio. Então, quando o fosso ficou cheio, os membros das outras religiões puderam realmente atravessá-lo. Atravessando-no, olharam para dentro do Vaticano e viram como os católicos pouco tinham para lhe oferecer. Abanaram a cabeça e voltaram às suas costas e foram-se. Isso não está acontecendo hoje? É isso que eu estava pensando. Inclusive, nessa profecia, né, de Santa Catarina Emmerich, ela fala lá que ela vê uma igreja bem pequenininha, bem simples e que nesses tempos seria muito perseguida. Duas igrejas ali. Duas igrejas. Então, qual é as igrejas? A igreja, né? Da igreja da obediência, que ela fala, uma igreja bem pequena. As duas igrejas, isso mesmo. E que seria perseguida nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. E segue nessa visão que ela teve, né? Os demolidores levaram grandes pedaços. Era um grande número, sectários e apóstatas. Em seu trabalho seguiam certas ordens e certas regras. Disse mais, vi com horror que entre eles havia também sacerdotes católicos. Aqui é João Paulo II, acredito, tá? Vi o Papa em oração, rodeado de falsos amigos, que com frequência faziam o contrário do que lhe ordenava. Ele ordenava uma coisa, já eles faziam outra. A maçonaria eclesiástica. O mundo se converterá quando houver respeito na casa de Deus, a igreja. A casa de Deus é a igreja. E esse respeito não haverá, o mundo não se converterá e Deus terá que voltar. Nós sabemos que depois de João Paulo II, a maçonaria eclesiástica colocou isso, o Francisco, né, para cumprir a agenda. Então tudo se cumprindo diante dos nossos olhos. Jacinto também trouxe revelações, né, sobre a igreja, né, sobre os falsos. Teve também o Padre Pio, né, possuía as chagas de Cristo, né. Esses são os santos, literalmente, que a gente conseguia ver nas suas ações e até mesmo nas chagas que recebiam, né, como a freira Emmerich, como o Padre Pio, e todos, engraçado, né, os grandes santos preocupados, né, com o futuro da igreja. E Jesus já mostrando o que ia acontecer, né? Até a nossa, em Fátima, na Senhora de Fátima, os 3 pastorinhos, a Senhora de Fátima falou que com a demolição da igreja virá de cima, lá do Vaticano. Veja como que é a grande alegria de nós estar nessa obra. Nós estamos aí divulgando, batalhando nessa obra, as mensagens de Jesus. Como que é feliz você que está acompanhando, você que está divulgando, você que está rezando o Santo Rosário, você está ajudando a Virgem Maria, que ela pediu, ela vai dizer depois, esses meus filhos que me ajudaram, através do Santo Rosário, que eu pedi tanto. Aí... Em uma aparição de Nossa Senhora de La Salette, né, aparição na França, reconhecida e aprovada pela Igreja em 1851. Tá? Em 1846, disse a confidente Melanie Calvet, os sacerdotes, ministros de meu filho, por causa de sua má vida, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, amor às honras e prazeres, converterão-se em croacas de impureza. Quer dizer, olha...
Olha o que é uma croaca. Pois é, eu penso assim que o inimigo ele é tão astuto, ele é tão assim, vamos dizer, ele nem estudou para ver se conseguiria destruir a igreja de fora para dentro. Mas não, ele foi esperto, né? Ele preferiu escolher de dentro, pessoas de dentro para destruir a igreja de dentro para fora. Foi aí onde que a maçonaria, né, entrou, através do Francisco, e mesmo para aplicar os seus planos dentro da própria igreja. E hoje a gente vê que realmente a igreja ela está aderindo aí, né, a essa agenda, a nova ordem mundial, a ONU, mas ela quer, né, fazer isso de jeito para as pessoas não perceberem, né? Mas isso aí a gente está vendo, está escancarado diante dos nossos olhos, né, que a igreja está passando por essa situação, ela está passando por um calvário, né, então muito grande. É triste, sim, mas tem que acontecer para haver a purificação, né? Nós temos que aceitar que isso tem que acontecer, mas que nós não devemos compactuar com os erros, né? Não devemos aceitar o erro, mas sim devemos rezar para que as pessoas ficam, né, alerta e não compactuam com o erro e que vejam toda a verdade. Aqui na Nossa Senhora do Bom Sucesso, veja só essa profecia aqui, ó. No começo do século XVII, uma freira concepcionista do Equador, Madre Mariana de Jesus Torres, em 1563, olha só, 400 anos, quase 500 anos atrás, o que ela foi? Que ela falou assim: receptora de várias aparições, Mãe de Deus, incluindo muitas profecias concernido no século XX, fato que essas profecias datavam de 400 anos, tornaram-se especialmente dignas de nota. O corpo corrupto da Madre Teresa Mariana foi descoberto em 1906 e ainda pode ser visto hoje. Desta forma, em torno conhecido você que o fim do século XIX, ela disse, pouco depois da metade do século XX, ela disse, será difícil de receber o sacramento do batismo e também aquele da confirmação. Há 400 anos ela falou isso, ó, atrás. O espírito católico rapidamente decairá e as luzes preciosas da fé geralmente se extinguirão. Várias heresias serão propagadas nesta terra. Então, uma república livre como essas heresias difunde-se e dominam as luzes preciosas da fé, são extinguidas em almas pela quase total corrupção dos costumes moral. Um pequeno número de almas que ocultas perseverarão o tesouro da fé e as virtudes sofrerão um cruel e implacável vagaroso martírio. No século XX, a corrupção dos costumes será quase universal, a preciosa luz da fé tudo menos extinta. Novamente, referindo ao século XX, ela disse, como a igreja sofrerá naquela ocasião, a noite escura da falta de um prelado, padre, para observá-los. A indiferença de todas as almas consagradas a Deus, sacerdotes, Estado religioso impedirá a vinda desse prelado padre, desse prelado. Então, tudo está... Como que a Nossa Senhora, como eu falei aqui, Deus avisou por várias partes. É no Chile, no Equador, é na Argentina, no Paraguai, a Espanha, Portugal, até na China, até lá no Japão, por toda parte teve aparição, em todo lugar teve. Vamos seguir nosso programa de hoje, lembrando sempre também as virtudes dos santos, né? O que eles nos ensinam, nos falam, né? São Gregório Magno fala, a igreja nos últimos tempos será expolida da sua virtude. O espírito profético esconder-se-á. Não mais terá graça de curar, terá diminuta a graça da abstinência. O ensino esvar-se-á, reduzir-se-á, senão desaparecerá de todo. O poder dos prodígios, dos milagres para o anticristo está se preparando um exército de sacerdotes e apóstatas. Quer dizer, São Gregório Magno fala, né, que o dom do Espírito Santo, os prodígios, os milagres, tudo isso que existia no passado dentro da igreja irá desaparecer. Desapareceu, né? E haverá um exército de sacerdotes apóstatas, né? Até mesmo o líder, né, da nossa igreja está sendo um apóstata, né? Alguém que luta contra a história dos profetas, a história de Deus. A próxima música vai para alguém que viveu a vida em Cristo,
viveu e morreu em Cristo, né? Padre Rômulo. Bento da Conceição canta pra gente, esse grande amigo nosso, que deixou muita saudade, Eugênio. Eu quero oferecer essa música aí para a Fátima, lá de Caruaru. Caruaru é no estado de Pernambuco, né? Caruaru. A Fátima. Para Rosa Nogami, lá do Japão, e para a Dona Lourdes Tamashiro, do Japão, que em breve vão visitar aqui a Igreja da Obediência. Também aproveitando oferecer para a Dona Maria Elzira, a Benedita Brusta, da Alemanha, a Céu e a Glória, Emília, da Suíça, a Dona Rosinha, seu Fernando, lá de Portugal, Maria Helena, Paulo Maria Helena, Paulo e a Cláudia e a Paula do Portugal. Também oferecer para a Lúcia, lá do Açores, Inês Duarte, oferecer lá para o pessoal do Canadá, Maria do Rosário, para o seu José. O Canadá oferecer para Odila Rosa, Maria Chaves, oferecer também para José Maria Miranda, sua Fátima Carreiro, oferecer para José Maria Cassimiro, para lá em Castelgar, para seu Denis, Isabel, Armando, e também oferecer lá para o seu Antônio Rosunina, Montreal, e para oferecer também lá para todos os pessoal que estão ouvindo o programa lá do Paraguai também, seu Alcídio, Donizete, Vitorina, o seu Alonso, a Dona Lourdes, o Gilson, e Dona Silmira de Cascavel, seu esposo Pedro, Maria Rocha, a Cirlei, e João Inácio, Nair Bogo, oferecer também para a Dona Orlando de Cascavel, oferecer também lá de Ubiratã, para a Dona Rosália Cocolete, Cidinha, para o Padre Dirceu, também da Isaura Ludwig, que está em Momambai, Mato Grosso, também para Inês Claudino, todo o grupo lá de Guarantã do Norte, de Mato Grosso, do Sorriso também, a Luzia Maiorque, e todas as suas irmãs, aparecer também pelo pessoal de Sorriso, pelo grupo lá de Sinop, de Mato Grosso, também tem o grupo da Dona lá de Juína, Mato Grosso, da Domingas, a Santa, pessoal de Juína, Mato Grosso, Paneide, Dr. Sidney, pessoal de Minas Gerais, grupo de Minas Gerais, para Helena, Eliane de Betim, Helene de Caeté, Toninho de Contagem, Valdir Faz, Belo Horizonte, para o Divino França, lá de Campina Verde, Minas Gerais. Essa música foi especialmente para a Dona Maria José Coito, lá dos Estados Unidos, que acho que agora está passeando lá em Portugal, a portuguesa. Você existe e pode amar. Não pense nada ao contrário, seja um vigário que sabe falar. Ouvindo esta sua voz, falando pra nós o que é Jesus. Rômulo, este é seu nome, ensine o homem a levar sua cruz. Rômulo, este é seu nome, ensine o homem a levar sua cruz. Amigo, não fique triste e não desiste, vai em frente, irmão. Não pense em nada ao contrário, seja um vigário de coração.
esquece a filosofia, como fez Maria, a mãe de Jesus. Rômulo, este é seu nome, ensina o homem a levar sua cruz. Rômulo, este é seu nome, ensina o homem a levar sua cruz. Amigo, não fique triste, porque conseguiste manter esta fé. Não pense em nada, ao contrário, seja operário, como foi José. Ele pouco estudou, mas Jesus levou nos braços seus. Rômulo, este é seu nome, ajude o homem a conhecer a Deus. Rômulo, este é seu nome, ajude o homem a conhecer a Deus. Tá aí, ouvimos bela canção, Padre Rômulo, claro, sempre matando saudade, deixando uma saudade imensa na gente, né? Nós hoje somos órfãos de um sacerdote como ele, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus, né, pode mandar futuramente um parecido com esse grande homem. Parecido, igual não vai existir nunca, né? Sem dúvida alguma. Seguindo em frente com o programa Ceifadores, trazendo os nossos sinais, a nossa visão sobre o fim dos tempos. E a gente lembra sempre, né, dessa visão nossa do fim dos tempos, mas nunca esquecemos, né, das dores de Jesus, do que ele passou. E esse vídeo fala sobre as 15 dores secretas de Jesus. O Eugênio produziu com muito carinho, e a voz que conta sobre essas dores, que, né, nos dói no coração, mas é para você não sofrer, mas lembrar que Deus sofreu muito por mim e por você. Quem conta é o Carlos. As 15 dores secretas de Jesus. As 15 torturas e dores secretas de Jesus. Jesus comunicou verbalmente à piedosa e amorosíssima irmã Maria Madalena, da Ordem de Santa Clara, que então vivia em Roma, em reconhecida fama de santidade, as 15 dores secretas que suportou na noite anterior à sua paixão. Jesus atendeu o pedido desta irmã, que desejava conhecer, por amor, as torturas que nesses momentos sofrera e que até então eram desconhecidas. Jesus Cristo apareceu-lhe e disse-lhe: os judeus consideravam-me o homem mais perigoso do seu tempo e trataram-me deste modo. A cada flagelo rezaram um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Primeiro flagelo. Ataram os meus pés com uma corda e arrastaram-me por uma escada abaixo para uma cave fedorenta e imunda. Segundo flagelo. Despojaram-me dos meus vestidos e cobriram o meu corpo de chagas com pontas de ferro. Terceiro flagelo. Ataram uma corda à volta do meu corpo e arrastaram-me pelo chão, de uma ponta à outra da cave. Quarto flagelo. Ligaram-me a uma trave de madeira e nela me deixaram suspenso, a pé que escorregasse e caísse por terra. Este sofrimento fez jorrar dos meus olhos lágrimas de sangue. Quinto flagelo. Fixaram-me a uma estaca e martirizaram-me com toda a espécie de armas, varando-me o corpo, atiraram-me pedras e queimaram-me com brasas e archotes.
Sexto flagelo. Atravessaram-me com sovelas e agulhas e arrancaram a pele e a carne do meu corpo e das minhas veias. Sétimo flagelo. Ataram-me a uma coluna e colocaram-me os pés sobre uma chapa metálica incandescente. Oitavo flagelo. Coroaram-me com uma coroa de ferro e vendaram-me os olhos com trapos repugnantes. Nono flagelo. Assentaram-me sobre uma cadeira cheia de pregos aguçados, que abriram profundos buracos no meu corpo. Décimo flagelo. Aspergiram as minhas chagas com resina e chumbo fundido, e lançaram-me da cadeira abaixo. 11º flagelo. Para vergonha minha e meu suplício, cravaram agulhas e pregos nos furos da minha barba, já violentamente arrancada. 12º flagelo. Atiraram-me sobre uma cruz, a qual me amarraram com uma corda de pés e mãos, com uma tal força e dureza que estive quase a ponto de ser asfixiado. 13º flagelo. Espezinharam-me a cabeça. Um deles pôs-me o pé sobre o peito e atravessou-me a língua com um espinho da minha coroa. 14º flagelo. Deitaram-me as mais horríveis imundícies na boca. 15º flagelo. Fizeram recair sobre mim uma torrente de injúrias infames. Ligaram-me as mãos atrás das costas, conduziram-me para fora da prisão, batendo-me e vergastando-me vezes sem conta. E Jesus continuou: Minha querida filha, peço-te que faças conhecidas de muitas almas estas minhas angústias e dores secretas, a fim de que sejam meditadas e honradas. No dia do juízo final, eu darei uma eternidade feliz àquele que, por amor e com recolhimento, me tenham oferecido todos os dias um destes meus sofrimentos, completando essa oferta com a seguinte oração. A oração: Meu Senhor e meu Deus, é minha irrevogável vontade honrar-vos, louvar-vos e adorar-vos pelas vossas 15 dores secretas e pelo derramamento do vosso sangue. Quantos grãos de areia haja no mar, grãos de terra nos campos, rebentos de erva em toda a terra, frutos sobre as árvores, folhas nos ramos, flores nos campos, estrelas no firmamento, anjos no céu e criaturas sobre a terra. Tantos milhares de vezes sejam adorados e glorificados o Senhor Jesus Cristo, o seu Santíssimo Coração, o seu preciosíssimo sangue, o sacrifício divino da Santa Missa e o Santíssimo Sacramento do altar. Sejam louvados e glorificados a Santíssima Virgem Maria, os 9 coros gloriosos dos anjos e multidão dos anjos, por mim e por todos os homens, agora e por toda a eternidade. Tantas vezes eu desejo, meu bem-amado Jesus, agradecer-vos, servir-vos e agradar-vos, reparar todos os ultrajes que vos são feitos e pertencer-vos de corpo e alma. Quero muitas vezes arrepender-me dos meus pecados e pedir-vos a vós, ó meu Deus, perdão e misericórdia. Quero também oferecer ao Eterno Pai os vossos méritos infinitos em reparação das minhas faltas e dos meus pecados e pelos meus tão merecidos castigos. Estou firmemente decidido a mudar de vida e peço-vos que, à hora da minha morte, me sinta feliz e em paz. Quero também rezar pela libertação das pobres almas do purgatório. Desejo renovar fielmente este louvor de reparação e amor em cada hora do dia e da noite, até o último instante da minha vida. Peço-vos, meu bom e amabilíssimo Jesus,
que confirmeis no céu este meu sincero desejo. Não consintais, Jesus, que ele seja destruído pelos homens, e muito menos ainda pelo espírito maligno. Amém. Tirado do livro Vigiai e Orai, para não cairdes em tentação. Rezem conosco todas as quintas-feiras, das 22 horas à meia-noite, esta oração das 15 dores secretas e a oração do Horto das Oliveiras, pelo site www.ceifadores.com.br. Tá aí, a gente fica com o coração partido, né? Tamanha maldade do ser humano, né? Se tratando mais de Deus, né? Deus, Jesus Cristo, né? Que passam ainda nos dias de hoje, né? Mas propriamente nesse dia, como Jesus sofreu, né? A gente achou que era só aquele momento, que já é grave, mas olha o que ele revela a esta santa, né? Foram 15 momentos de muita dor, né? Espinhos transpassados na sua cabeça, na sua face, até mesmo na sua língua, né, Eugênio? É por isso que é muito bom nós relembrar, porque ele pediu consolar ele nas quinta-feira, no horto. Nós rezamos quinta-feira. Acompanhem, rezem. Você nem sabe a importância. Uma vez Jesus falou que os braços dele não caíram ainda sobre a humanidade por causa das nossas orações das quinta-feira, do horto. Fazemos. Vou ler aqui na Bíblia, Isaías, quando eu falo aqui, veja, já estava escrito antes, como nós lemos as profecias hoje aqui da Nossa Senhora, La Salete, Garabandal, quanta profecia que nós lemos, Beato Palau, o profeta, falando tudo que está acontecendo, que eu estou fazendo com Jesus hoje. E aqui em Isaías foi antes de Jesus Cristo. Isaías 53 diz assim, ó, não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares, e seu aspecto não podia reduzir-nos, não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escárnia da humanidade. O homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o repudiamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado, resignou-se. Não abriu a boca como um cordeiro que se conduz ao matadouro, a uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender a sua causa? Quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelos pecados do meu povo, foi-lhe dada a sepultura ao lado de faccionárias. Ao morrer, choveu-se entre os malfeitores, o bem que não haja cometido injustiça alguma. Em sua boca nunca tinha havido mentira, mas provou ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, e ele oferece a sua vida em sacrifício expiatório. Terá uma posteridade duradoura, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Então, como nós vimos aqui no vídeo, como que ele sofreu, e as pessoas hoje, muitos, por que os santos se fizeram santos? Por que o São Francisco teve a chaga de Cristo? Por que o Padre Pio teve as chagas? É de tanto que eles meditavam na chaga que Jesus sofreu. Aí nós mostramos o vídeo ali tão triste para ver, então rezem
Rezem. Só assim que nós podemos consolar o nosso Senhor Jesus Cristo. É essa luta que a gente trava, né? De Deus contra o mal, né? Das trevas, e a gente segue lutando, né? Porque o que mais o diabo quer é apagar essas visões que a gente mostra para você de Cristo, né? O que ele passou, né, Eugênio? É porque muitos padres hoje falam os modernos, não precisa mais, ele já sofreu por nós. Não precisa mais, já sofreu por nós. Veja só que mentira, mas e tem muita gente que acredita. Então, quer dizer, pode pecar à vontade, pode à vontade. Que não... Então, né, Rony? Tá... Naquela época, né, os judeus tinham Jesus como um homem mais perigoso, né? Por isso que aconteceu isso com ele, né? As dores secretas de Jesus. E aí ele aceitou tudo com mansidão, com paciência, né? Por amor a nós. Para quê? Para nos dar a salvação. Morreu, passou por tudo isso aí para nos abrir o céu, para nos dar a salvação. E hoje, né, a gente não... Qualquer coisinha que acontece com a gente, mandou alguma contrariedade, a gente já xinga, já perde a paciência, já, né? Então, quando que Jesus sofreu por cada um de nós? Os santos, eles aceitavam o sofrimento na meditação da paixão de Jesus Cristo e tinha isso como amor, porque eles sabiam que no sofrimento eles iam ser cada vez mais santificados. Né? Tem muitas pessoas que às vezes vê o lado do sofrimento como algo ruim. Mas eu não quero sofrer, eu quero melhorar, isso, aquilo. Mas o sofrimento, para a gente parar e pensar, serve para nos santificar. Né? É a purificação. E isso Jesus permite para que nós passemos por isso. Ele passou por isso, com certeza vai permitir que nós passamos. Principalmente os escolhidos. Né? Quem está no caminho de Deus sempre passa por alguma tribulação, algum sofrimento, alguma coisa. Deus permite isso para purificar os nossos pecados. E que nós também devemos aceitar com mansidão, né? Com amor, para que assim nós possamos reparar Jesus, meditando, né, o sofrimento dele pelos pecados do mundo. A Santa Teresinha, sabia, Tiago? Santa Teresinha, essa que ela reclamava. Quando ela não sofria nada no dia, de noite ela reclamava: Deus não me mandou nada hoje para me sofrer. Então, os santos, como o Rony falou, os santos gostavam do sofrimento. No sofrimento que a gente se purifica, no sofrimento que a gente se cresce no amor de Deus. Que nem eu falo, se todo... Quando ele diz, por que Deus fez o mal, o inimigo deixou o inimigo? Agora imagine só, se todo mundo fizesse só o bem, todo mundo só pai, como é que Deus ia ser adorado? Essa é a meditação que eu penso. Como é que nós ia se crescer? Como é que nós ia ser santo? Então, às vezes, tem um mal na nossa vida, do nosso lado, é para nós santificar, para nós crescer. Alguma coisa que acontece, essa o Padre Pio fala sobre a perturbação, a tentação. Tentação, Deus envia para tentar nós, para ver se nós passamos naquilo ali. Que a maioria não passa. A primeira tentação que vem já cai na tentação. Então tem que ser forte. E a todo momento a gente sofre tentações, né? E geralmente todos os santos, eles passavam por sofrimento. Sempre tinha uma doença, alguma coisa. Santa Bernadette, ela tinha ela morreu de tuberculose, né? Mas toda aquela agonia que ela sentia, ela oferecia a Deus. Ela ofertava a Jesus em ato de reparação. O profeta, né? Ele passou por todo o sofrimento, né? Daquele problema que ele tinha, e ele morreu com odor de santidade, né? Porque ali ele aceitou por amor a Jesus, né? Outros santos também aceitavam por amor a Jesus, e Deus permite, né? Igual eu falei, para quê? Para nos purificar, para nos edificar, para nos capacitar cada vez mais. Não podemos ver o sofrimento como algo ruim na nossa vida. Devemos aceitar e ofertar a Jesus em ato de reparação. Muito diz que o profeta porque não devia passar porque ele passou. Agora eu pergunto, e São José? E São José, que eu li no livro Mística Cidade de Deus, ele ficou 8 anos de cama, 8 anos. São José que cuidou tanto de Jesus. Sofreu, morreu nos braços de Jesus, Nossa Senhora. Então o sofrimento é a nossa... E Jesus, por que sofreu? Então, feliz, que na Bíblia foi feliz do que sofrem, que serão consolados. E os santos, quando tinham dor de dentro, tinham um sofrimento, eles falavam: Deus, me ajude, me dê força para me suportar essa doença, sofrimento, mas não tirar, não pediu para tirar, para me suportar, carregar essa cruz com amor. E os consagrados à Virgem Maria
pelo Tratado da Verdadeira Devoção, nas mensagens ela pede que a gente ofertar tudo a ela. Tudo que acontecer durante o seu dia, alguma dor de cabeça, oferta a Nossa Senhora em ato de reparação e conversão pelos pecados do mundo, né? Porque a nossa oferta diária, né, a dor, ali transforma méritos. Ali também, você com essa dor, com o sofrimento que você passar, pelas graças de Deus, também pode levar outra pessoa a alcançar a graça do céu através dos seus méritos. Por isso que é importante a gente estar sempre ofertando a Nossa Senhora o nosso sofrimento, o nosso cansaço, né, as contrariedades do dia. Se você foi humilhado, oferta a Nossa Senhora. O Padre Pio sempre falava, né, tudo que acontecer devemos ofertar a Deus por Maria. São Luís de Graham Melfort, ele está no livro dele, ele fala no Segredo do Rosário, vendo essas 15 dores secretas. Então ele fala, se você rezar, meditar no que Jesus sofreu, carregando a cruz, o que eles fizeram com ele ali na Santa Chaga, abrindo ao sofrimento do ombro, carregando a cruz, o ombro chegou em carne viva. Se você meditar, isso aí vale muito mais do que você ficar 1 ano fazendo jejum, ajudando as pessoas, fazendo uma penitência. Quanto que é bom você rezar, meditando o sofrimento da chaga de Jesus Cristo, principalmente no Santo Rosário, quando você reza o terço doloroso. Porque no exorcismo, os diabos perguntaram, eles falaram que o terço que mais eles odeiam é o terço doloroso. Por quê? Porque no terço doloroso, você lembra tudo que Jesus sofreu na cruz por nós. Sem dúvida, né? Uma vez tu comentou, Eugênio, tem um santo que quando tinha dor de dente, ele não reclamava da dor. Ele reclamava por ter sido fraca. Me mande uma 10 vezes pior. Né? São Francisco fazia isso. São Francisco? São Francisco. Pai Roma sempre falava, que daí caminhando assim, ele com o amigo dele, falava, tomara que não chegue lá, era um frio e chuva lá, e portão esteja fechado e o porteiro tinha perdido a chave. E nós com esse frio e essa dor de dente, Deus que me aumente 100 vezes mais essa dor de dente. E o cara fala, você está doido? Mas é isso, eles gostavam do sofrimento. E nós hoje, qualquer dor de dente, qualquer coisa, já estamos... Tomando de pirona, tomando anador, cancelado. Tem os de cama, né? Mas eu fico meditando, como vocês falam também, e meditando porque Jesus passou tudo isso, né? As pessoas dizem que ele passou tudo isso para nos salvar. Tipo assim, Deus morreu para nos salvar? Não. Deus morreu para permitir que possamos nos salvar. Se não fosse ato de amor, ninguém se salvaria, né? E com esse ato, ele permite que as pessoas se salvem. De que forma? Com o seu amor, você se converta, você siga um caminho, vá à porta estreita, por amor a este grande homem que foi Jesus Cristo. Porque Deus, quando fez o paraíso, Deus fez o paraíso, eu vou contar a história do Padre Roma, que ele contava, ele ouvia Santa Brígida, ela ouvia vozes lá do céu, Até ele fala que o diabo sempre foi enganado, que Deus sabe muito mais do que... Então Deus estava, quando fez o paraíso, lá em cima no céu, Deus era só espírito. Daí ele jogou na terra, que fez o paraíso aqui na terra, e colocou a árvore da vida, Adão e Eva. Colocou aqui. E lá, o Lúcifer, Deus fez uma reunião no céu, com os anjos, fez uma reunião lá, e falou na reunião que no futuro ia ter presépio e ia ter Nossa Senhora. Que Deus já sabia. E o Lúcifer, que era um anjo, o braço direito dele, o Lúcifer ficou com inveja, com ciúme, e fez aquela revolta, fez a guerra contra... Aí o Micael, quem é como Deus? Ele expulsou o Lúcifer, veio cair na terra. Junto com ele veio vários anjos, fizeram guerra lá, uns foram a favor de Lúcifer, outros a favor de São Miguel. O que foram a favor de Lúcifer caíram junto aqui na terra. Por isso que Adão e Eva, quando tiveram... Deus falou, não toque nessa árvore, não toque. E quando o Lúcifer caiu no chão, aqui na terra, no paraíso, a primeira coisa que ele fez, induziu a Eva. Toque na árvore da vida. E a Lúcifer, ela fez ela tocar, era o pecado da carne. Tá? Daí, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Quando Caim matou Abel, ele casou com quem? Ele casou com uma família dessas, foi caída. Aí a terra foi poluindo, foi enchendo de gente. E o diabo sabia que o Filho de Deus ia nascer aqui na terra, já sabia, estava cuidando. Mas ele foi enganado, sabe por quê? Porque ele pensava que o Filho de Deus ia nascer num palácio, um filho do rei, nascer num castelo. Mas veio a Nossa Senhora. Nossa Senhora veio, ela nasceu também através do Espírito Santo. São Joaquim e Santa Ana não poderiam ter filho, porque eram de idade avançada. E
Até São Joaquim ficou mudo, até que quando nasceu... Aí quando nasceu a Virgem Maria, quando ela tinha 18, acho que 16 anos, São Gabriel, quando apareceu para ela, o que ele falou? Ave cheia de graça, ave cheia de graça, ave de trás para frente da Eva. Por quê? Porque a Eva foi enganada por Satanás, entendeu? Então era a nova Eva. Mas só que por que São José ficou junto com a Nossa Senhora? Aí o Lúcifer pensava, o diabo lá, ele ficava não tinha certeza, mas assim mesmo ele mandou matar as crianças, mandou Herodes matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas que o pensamento do diabo, ele falava assim, mas estava confuso. Ele dizia, mas lá na Bíblia está escrito que ele vai nascer através de uma virgem. Agora ela está junto com um homem, com São José. Ele achava que, entendeu? Como outros crentes hoje dizem que a Nossa Senhora teve mais filhos. Mas depois que o diabo ficou mais em parafuso, sabe quando? Quando Jesus foi batizado por São João. Aí que o diabo ficava pensando, mas se esse homem está sendo batizado, então ele tem pecado, porque quem é batizado, porque então ele não é filho de Deus. Então ele não tinha tanta certeza que Jesus era filho de Deus. Ele fazia milagre, mas eles não tinham aquela certeza. Mas quando Jesus foi crucificado, a Nossa Senhora libertou, todo o inferno inteiro vieram assistir a morte de Cristo. Aí quando Jesus ressuscitou, desceu lá nos infernos, aí o diabo tremeram. O que é a conclusão disso? O diabo sempre foi enganado. Veja o que eu quero dizer. Sempre foi enganado por... Quando, na época, na Arca da Aliança, estavam transportando ela, ninguém podia tocar na Arca da Aliança. A Arca da Aliança é como o sacrário hoje. Sacrário. A Arca da Aliança era um sagrado, ninguém podia tocar. Aí eles estavam transportando lá no... Aí ela tombou para virar e tinha um homem chamado Osa, ele foi segurar, ele morreu em pé, porque não podia tocar na Arca da Aliança, na Árvore da Vida não podia tocar, tocaram, entendeu? É um mistério. E quem que é a Arca da Aliança hoje? É o sacrário, não é o sacrário, é a Eucaristia? Por que estão tocando hoje? Antigamente não podia tocar na Santa Hóstia, por que mudaram hoje? Por quê? E quem é que hoje... O diabo está sendo enganado aonde hoje? Está enganado por quê? Por causa do profeta. Alguém dá alguma coisa para o profeta? Só as pessoas simples e humildes. Para a igreja, os sacerdotes, o bispo, eles não dão nada para o profeta. Esse homem não estudou nada. Então, o diabo está sendo enganado novamente hoje. Entendeu? Porque feliz ele fala, Pai, te bendigo, escondesse as coisas aos sábios e revelasse aos pequenininhos. Isso mesmo. Agora, uma coisa importante na dor, a coisa mais importante que tem é quando sentimos dor, né? A gente ofertar a Jesus, porque quando a gente oferta a Jesus, ele vai dando graça para você suportando aquela dor. Uma vez eu estava sentindo muito uma dor e eu falei assim, eu não vou tomar remédio. E fui ofertando a Nossa Senhora, fui entregando pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas. Com o passar do tempo foi aliviando, né? Então, quando você confia e vai entregando, vai ofertando a Jesus, ele vai dando força para você suportar a dor. Então, nunca desista, qualquer dor, vai sempre ofertando em ato de reparação a Jesus. A gente tem que compreender que, por mais grande que seja a dor que estamos passando no momento, não foi nada comparado ao que Jesus passou. Exatamente. Né? O peso que ele carregou nas costas. Eu não posso mentir que às vezes eu fico bravo por situações que acontecem na vida, né? Mas quando a gente olha para Jesus, o que ele passou não é nada, né? Temos que agradecer, né? Por termos o direito de viver por causa de Cristo, de seguir as nossas vidas e que nós temos essas contendas no dia a dia e elas são superadas facilmente quando olhamos para a história de Jesus, né? Eu aprendi muita coisa porque eu lendo a mensagem, que antes eu era nervoso, qualquer coisa eu xingava, chamava o nome feio. Daí eu li a mensagem e fala, quando você chama um nome feio, você chama o nome do inimigo para você, perto de você. Então quando você está nervoso, às vezes chamar um nome, reza e Ave Maria. Não discuta. Então veja quanto que esse livro nos ensina. Que nem eu li a história de Jesus ali na Santa Hóstia, eu achava que não tinha nada a ver com tocar no Jesus. Agora, quando ele fala ali São João, o discípulo que anunciava Jesus, ele falou, não sou digno nem de desamarrar a correia da sandália de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, a Maria Madalena veio a querer abraçar ele e falou assim, que não me toque, não subi ao Pai ainda.
Então, nós sempre se colocar pequenino. Agora chega essas mulheres carismáticas, essas mulheres ministras de Eucaristia, querem servir a Santa Comunhão, já querem ser mais que João Batista. Eu aprendi muito na mensagem, e na Bíblia fala, pode olhar na Santa Ceia, ele chamou nem a mãe dele, achou os homens apóstolos, não chamou nem a mãe dele. E hoje as mulheres querem tomar conta, tá tudo errado. Então veja, então está na hora de vocês, se vocês estão ouvindo, na hora de vocês mudarem ainda, porque Deus não vai, ele só vai condenar aqueles que ficam na teimosia, que nem os sumos sacerdotes naquela época lá, que teimaram que Jesus não era, e Jesus era inocente. Então meditamos sempre na paixão de Jesus Cristo, vamos para nós vencer essa batalha. Todos os santos se fizeram meditando as Santa Chaga de Jesus Cristo, as dores de Jesus. Sem dúvida alguma, né? A gente tem que evitar mesmo de falar nomes feios, né? Feios. Hoje eu falei 3 vezes nome feio, né? Vou falar agora um Lula. Não, brincadeira, a gente tem que ter um pouquinho de alegria, mas quando a gente tiver com um pensamento ruim, pensando em fazer besteira, lembre-se de Deus. Eu também sou explosivo, como o Eugênio fala, fico nervoso com situações, mas quando você estiver nervoso, cante uma música, né? Uma música religiosa, lembre-se de Deus, fale em Deus, faça uma oração, isso te traz para a luz. Ouça a Rádio São José. Ouça a Rádio São José, ouça o Rony, né? Que vai se acalmar sem dúvida alguma. Site ceifadores.com.br, você acompanha a Rádio São José e reza conosco o Santo Rosário. Trazendo o último vídeo, ou vamos encerrar hoje? Meditamos sem dúvida alguma as 15 dores secretas de Jesus, né? Para nos trazer um pouco de calma também, né? Dizer, as dores que a gente passa não é nada perto do que Jesus passou. Se você tiver dores, né, que você ofereça em reparação, né, a tudo que Jesus passou e está passando nos dias de hoje, né, com as blasfêmias. Lembramos também esse santo, né, Padre Rômulo, né, no dia de hoje, e sem dúvida alguma por essas pessoas ilustres, né, que são as pessoas que morrem em Cristo, que a gente faz esse programa aqui, programa Ceifadores. Rony, fechando o programa de hoje. Mas agradecemos pelo carinho, pela audiência de todos, né? Que Deus abençoe a todos. Programa, se Deus quiser. Salve Maria. Na próxima terça-feira, dia 5, teremos o programa 311 e a presença do Dilson Kutcher. É isso, Eugênio? Obrigado. Dilson Kutcher, nós falar mais sobre o que está acontecendo na igreja. E também, nesse mês, agora que está se iniciando aqui, tem mais, além do Padre Rômulo, vai ter o Padre Tobias também, dia 24. Então, Deus abençoe a todos. Fique com Deus e vamos continuar firme. Nós precisamos, agora precisa das nossas orações, precisa da nossa alma. Então, que Deus, até o próximo programa, se Deus quiser. Dia 24 para Tobias, dia de hoje, dia 13 Padre Rômulo, dia 14 meu aniversário. Mês bom. 14 de junho? 14 de julho. Vamos lá, gente. Essa não precisava, né? Soberba é também um pecado capital, sem dúvida alguma, né? Mas para brincar, gente, com certeza. Lembramos esses grandes sacerdotes que eram amigos nossos, que a gente brincava. A gente adorava brincar com o Padre Tobias também, né? Ele sempre contava uma piadinha, fazia uma brincadeira, ele gostava, né? Imagina, não pode não. Não pode. Na homilia do meu casamento, ele... Não pode mais pular a cerca agora. Não pode. Como? Alguém pulou aí? Mas era um padre, né, com esse jeitão de criança, mas vivia, né, como Cristo pedia. Eugênio, obrigado então pela participação. Obrigado também aos trabalhos técnicos do Renato, do Gabriel, da Nice, né, de todos que participam conosco. Prometemos voltar na próxima terça-feira com mais um programa Ceifadores, se Deus quiser, se Deus permitir. Você fica agora nesse instante com a bênção do profeta Pedro II e do Santo Padre Pio. Salve Maria! O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora Virgem Poderosa, São José, Santo Antônio, São Bento e São Padre Pio, Nossa Senhora de Fátima, Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesta noite, livre-nos de todos os males e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos uma abençoada noite. Ficai em paz. Ao nosso Pai, o Criador, que vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e buonanotte a tutti. A Rádio São José apresentou o programa Um Alerta para o Fim dos Tempos. Agradecemos a sua participação e esperamos que Deus tenha tocado em seu coração. Ajude a evangelizar. A messe é grande, mas os operários são poucos. Jesus precisa de mais ceifadores. Deus nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Amós 3:7. Que você possa meditar e refletir tudo o que foi mostrado e falado neste programa. Não estamos aqui para julgar e nem para condenar quem quer que seja. Nossa missão é mostrar o caminho que nos conduz para o céu, através das revelações que os profetas receberam de Deus. Contamos com a sua participação no próximo programa, sempre unidos com os sagrados corações de Jesus, Maria e José.